Oi gente, tudo bem? Sou Lucas Dantas. Hoje nós vamos continuar falando sobre a redação no Enem e agora vamos nos referir à competência 3. Vamos ver o que o Enem fala sobre essa competência, certo? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, qual seria o ponto principal, o ponto mais importante dentro da competência 3? Seria justamente essa defesa do ponto de vista. Que essa defesa tem que ser uma defesa coerente, certo? Você não pode se contradizer, não pode haver redundâncias nessa sua defesa, certo? E que essa defesa tem que haver uma progressão textual. No seu texto tem que haver uma progressão textual. Esses 3 pontos que eu acabei de falar, da coerência, de não haver redundâncias e a progressão textual são os pontos base da competência 3, certo? Quando nós analisamos a questão da coerência, nós podemos ver que existe uma coerência interna, certo? E uma coerência externa. O que seria uma coerência externa? Vamos começar por ela. Coerência externa seria a coerência do seu texto, de sua redação, com a realidade, com o mundo lá fora, certo? Sua redação não pode ser incoerente à realidade. E isso vai abordar 2 pontos. O primeiro ponto é que você não pode usar um repertório sociocultural, certo? Que seja falso. Você não pode usar fake news na sua redação, gente, é isto. Na sua redação, o repertório tem que ser sempre baseado, certo? E verdadeiro. Você não pode simplesmente jogar um dado estatístico, você quer dizer qual é a fonte desse dado estatístico, certo? Você também não pode simplesmente jogar uma citação, você dizer quem falou isso. Muito menos você pode jogar uma informação que esteja equivocada. Você usar uma situação de alguém, dizer que é de outra pessoa, você usar um dado estatístico falso, com uma porcentagem falsa, ou atribuir a uma datafolha da vida, a uma Folha de São Paulo, que não foi quem fez essa pesquisa, certo? O seu repertório tem que ser verdadeiro, ok? Esse é um ponto muito importante. Além disso, esse repertório tem que ser um repertório que esteja, como falou, relacionado e organizado com a sua temática, certo? Ou seja, você não vai apenas jogar, como fala na competência 2, jogar uma informação. Você tem que relacionar essa informação com sua argumentação. E também muito interessante que você detalhe esse seu argumento, esse seu repertório sociocultural, esse seu conceito de alguma área do conhecimento. Como assim, Lucas, detalhar? Por que detalhar? Quanto mais detalhado, mostra que você tem propriedade com o que você fala, certo? Então, é muito mais interessante, ao invés de você falar Zygmunt Bauman defende que a sociedade está com relações cada vez mais líquidas. Você pode falar, na verdade, não está errado, isso é um fato verdadeiro. Mas é interessante que você fale, que você escreva assim. Zygmunt Bauman, sociólogo português, defende em seu livro Modernidade Líquida que as relações humanas estão cada vez com menos solidez. Você vê quanto mais detalhes tem, quanto mais propriedade você tem para falar, mostra que você conhece o que você está falando, você sabe sobre isso que Zygmunt Bauman colocou lá no seu livro de Modernidade Líquida. Isso é muito importante na sua redação, que você tenha detalhes quando você for colocar algum repertório, certo? Isso vale para qualquer tipo de repertório, não só um conhecimento de alguém, ou uma citação, um dado estatístico, ou até um contexto histórico ou literário, você tem que ter detalhes, certo? Isso é muito importante para ver também uma coerência e um melhor encaixe, uma melhor relação e organização, como fala aqui, do seu repertório. Além disso, você não pode contradizer os seus argumentos, ou seja, seus argumentos e repertórios. Você não pode ter um pensamento, apontar uma tese na sua introdução e ao longo do texto você usar argumentos, usar citações, usar repertórios que contradizam, que falem exatamente o oposto da sua ideia, certo? Então, é muito importante que você tenha esse cuidado na seleção, certo? Que é o outro princípio aqui da competência 3, seleção dos seus argumentos. Você não pode selecionar qualquer argumento que fale sobre o tema, ele tem que estar defendendo o seu ponto de vista. Isso já está relacionado com a questão da coerência interna. Seu texto tem que ser coerente ao longo do tempo, certo? E um marco muito importante da coerência interna é a progressão textual. Lucas, o que é uma progressão textual? O seu texto tem início, meio e fim bem claro, certo? E em uma dissertação, o que é o início, o que é o meio e o que é o fim? O início é a apresentação do problema, é a problematização, a apresentação da tese, certo?
O meio é a argumentação da sua tese, ok? E a conclusão é a solução. Você vai buscar medidas para solucionar esse problema, certo? Então, é importante que sempre haja esse caminho. Apresentar o problema, argumentá-lo, solucioná-lo. Se você apresentar um problema, argumentar e não solucionar, você já está perdendo na competência 3. Se você argumentar e solucionar um problema que você não apresentou, está perdendo na competência 3. Se você apresentar o problema, não falar nada dele durante o desenvolvimento, mas na conclusão apresentar uma solução, você também perdeu na competência 3, você não está tendo uma progressão textual. Se você apresenta algo, você tem que argumentar sobre esse algo, certo? E você tem que aplicar uma solução. Eu vou abrir aqui um parênteses rapidamente para falar um pouquinho levemente de competência 5. Por quê? A competência 5 fala que ela tem que ter, que a sua competência bem feita, uma proposta de intervenção bem feita, ela vai ter 5 pontos que eles têm que ser abrangidos, certo? Nesse caso, quando você fala de competência 3 na conclusão, certo? Você necessariamente tem que apresentar uma solução para o seu problema. Mas, se você já apresentou uma solução que contém os 5 elementos, você não precisa fazer na sua segunda solução os 5 elementos de novo. Basta ter uma solução. Basta você falar quem fazer e o que fazer, ou o que fazer e como fazer. Basta falar que existe uma solução, certo? Para você não perder na competência 3. Mas não precisa ser uma competência tão detalhada o quanto a competência 5 pede. A competência 5 pede apenas em uma das soluções, certo? Por fim, qual a dica que eu dou para você ter uma boa competência 3 e também você acaba tendo uma boa competência 2? Você fazer um esqueleto da redação. Lucas, o que é um esqueleto da redação? É você escrever pontos que você vai tratar ao longo do texto, logo no rascunho, sabe? Você pega a sua redação, certo? Você lê lá, na sua redação tem o tema, tem os textos motivadores, você pega um cantinho ali e fala, na introdução eu vou usar o repertório tal, eu vou apontar essas 2 abordagens, essa vai ser minha tese. No primeiro desenvolvimento eu vou usar tal repertório, nesse repertório eu vou abranger tal ponto da tese, certo? Depois eu vou para o outro desenvolvimento, vou usar esse outro repertório. E na conclusão eu vou solucionar esse problema dessa forma, com esse meio, com essa finalidade. Aí você vai ver um pouco melhor sobre essa questão da solução na competência 5, certo? Mas é interessante que você faça no cantinho do papel, você tire 5 minutos da sua prova para você fazer isso. Você faz rapidamente, escolhe, seleciona, você organiza o seu texto, que assim você não vai ficar perdido. O que eu escrevo agora, o que eu faço agora, você já sabe o que você vai fazer, certo? É uma ideia muito interessante que ajuda você muito na competência 2 e na competência 3, certo? Além disso, o último ponto relacionado à competência 3 é o uso dos conectivos relacionados com a coerência. O uso de conectivo é uma marca muito grande da competência 4, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, ok? Mas é importante saber que um conectivo mal colocado vai causar uma interpretação equivocada do que você quis passar. E se vai causar uma interpretação equivocada, vai ter uma incoerência no seu texto. Você não quer que haja incoerências no seu texto. Logo, você vai usar conectivos que indiquem exatamente o que você quer passar. Se você quer passar uma ideia contrária ao que você falou anteriormente, você vai usar um conectivo adversativo. Se você quer começar uma conclusão, você vai usar um conectivo conclusivo. Existem vários tipos de conectivos e você tem que bem enquadrar eles ao longo do seu texto. Eu vou falar um pouco mais sobre esses conectivos na competência 4, certo? Agora, para concluir o vídeo, eu gostaria de dizer alguns repertórios socioculturais que servem na grande maioria das redações, certo? Algumas dicas para vocês usarem nas suas redações. O primeiro repertório é o poema Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Nesse poema fala que existe uma pedra no caminho da pessoa e essa pedra é um empecilho, é um problema que existe na vida dessa pessoa. Então você pode fazer uma relação, lembre que sempre vai ser uma relação, você nunca vai falar a pedra é a questão da evasão escolar. Você vai sempre relacionar, você vai dizer, assim como há pedras no caminho no poema de Drummond, existem empecilhos a serem solucionados na questão da evasão escolar, certo? Sempre fazendo um comparativo, uma conexão, certo? Um outro repertório que cabe em vários temas também é o homem é o lobo do próprio homem. Essa é uma frase de Thomas Hobbes, certo?
E essa frase dá uma ideia de que é sempre um problema causado que o homem sofre, certo? É uma consequência de um erro que ele cometeu. Sempre existe essa relação. Tudo que faz mal para o homem foi algo que o próprio homem construiu, certo? Outro repertório muito interessante. Outro repertório, agora já focando na questão da educação, é o repertório de Pitágoras, que ele fala: educai as crianças para não precisar punir os adultos. Eu acho que não tem nem muita explicação do que falar aqui sobre esse repertório. Educando as crianças, não vamos precisar punir os adultos. A frase fala por si. Outro repertório, o repertório de Albert Einstein, que ele fala que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Isso também é muito entendível o que ele quis dizer nessa frase, certo? Outra frase muito similar a essa de Albert Einstein é uma frase de Maquiavel, que fala que os preconceitos têm mais raízes que os princípios. Também é uma frase que é muito fácil de entender. Outra abordagem, outro repertório é um contexto histórico muito fácil de encaixar na sua redação, que é o lema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Várias vezes a problemática da redação vai estar ou infringindo alguma questão de liberdade, ou de igualdade, ou de fraternidade. Então você pode abordar algum desses três conceitos da Revolução Francesa na sua redação. E por fim, gostaria de falar o último repertório, que foi o que eu citei anteriormente, da modernidade líquida, de Zygmunt Bauman, que as relações humanas estão cada vez mais fluidas, estão cada vez mais líquidas. Ou seja, não está tendo tantas conexões, as conexões não são tão profundas, são muito superficiais. Então, gente, esses foram os repertórios que eu trouxe hoje, a explicação que eu trouxe hoje para a competência 3. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ler, certo? Vou deixar aqui na descrição o meu contato, minhas redes sociais, caso vocês queiram se comunicar comigo, para trocar uma ideia. E também caso tenham interesse no meu trabalho de mentoria, ok? E muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!